Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Olá, sindicalistas que realmente atuam e defendem interesses de professores. E olá, políticos que em seus discursos sempre colocam a educação como prioridade. Vamos ver se a gente age e sai só do discurso. Pois bem, nosso objetivo hoje é discutir um pouco por que a lei do piso do magistério, a lei federal 11.738, é tão violada. Quais são as principais violações e o que podemos e devemos fazer. Primeiro, é importante dizer que foi o governo Lula que mandou a lei do piso para o Congresso Nacional. Mas é importante dizer também que foi o mesmo governo que mandou, logo após a aprovação da lei do piso, o projeto de lei 3776/2008, já alterando o artigo 5º da lei do piso, que até hoje não foi aprovado, e ainda bem. O que é que diz a lei do piso originalmente? Que a correção do piso do professor será anual e com base na variação do valor aluno. O projeto de lei 3776/2008 muda o artigo 5º dizendo que o índice de correção do piso do professor passa a ser pelo INPC, o que é um desastre, o que é um paradoxo. Como é que o mesmo governo que saiu aplaudido pelos professores por criar a lei federal do piso é o mesmo que já deixou um projeto de lei engatilhado para acabar com o reajuste da lei do piso, que seria capaz de manter um piso digno e um piso justo. E é muito bom também lembrar que o governo Dilma, que é o governo atual, quando ainda a presidente era candidata, ela fez inúmeras promessas de valorização do professor, através de um piso realmente bom e de uma carreira realmente justa. Vamos ver agora o que a presidente Dilma disse antes de ser eleita presidente do Brasil em relação aos professores. Vamos ver as suas promessas de campanha para os professores. Observem bem. Acabamos de ver o vídeo e nós estamos percebendo que as promessas de campanha da presidente não foram cumpridas. Mas a presidente ainda tem até o mês de abril agora para cumprir suas promessas. Até porque sequer a lei do piso, como consta hoje, como está vigorando, foi implementada. No mínimo, a presidente poderia ao menos garantir a implementação do que está na lei do piso hoje. Sem essa história de pagar no futuro piso para professor ou carreira digna com dinheiro do petróleo, que ainda está lá embaixo da terra. Nós estamos discutindo hoje. Tem dinheiro do Fundeb, tem dinheiro nas prefeituras, tem dinheiro nos estados e a violação continua. Não adianta a gente discutir o amanhã se não resolvemos nem hoje. Vamos tratar pelo menos de implementar o que está na lei do piso hoje com o dinheiro do Fundeb, que é suficiente. Porque não adianta nada, nem que venha bilhões ou trilhões de petróleo, isso se extrair esse petróleo, que ninguém sabe qual é o futuro do mundo e nem a questão energética mundial, qual vai ser a matriz realmente adotada, não é? Então, isso se o petróleo for extraído. Mas se a cultura que prejudica a implementação da lei do piso é a cultura do descaso com a educação, é a cultura da hipocrisia, é a cultura da desvalorização do professor. Então, se essa cultura prevalecer, se vier trilhões, serão também desviados, como hoje são desviados os bilhões do Fundeb. Então, a presidente Dilma tem que deixar de falar lá no futuro, para dar no futuro um piso futuro. Nós queremos o piso do presente, com o dinheiro do presente, implementando a lei do piso do presente. Presidente Dilma, é preciso sair desse discurso. É preciso ir à prática. Como é que o professor pode confiar na presidente do Brasil, que na última campanha prometeu e não cumpriu, e acreditar que vai cumprir no futuro e com dinheiro que sequer ainda existe? Então é muito importante começar falando da questão das violações da lei do piso a partir
da violação das promessas da atual presidente do Brasil, que é a presidente Dilma Rousseff, que tem até mês de abril para cumprir o que prometeu. Presidente Dilma, ainda é tempo da senhora cumprir as suas promessas de campanha quando a senhora se propôs a ser presidente do Brasil. A lei do piso, ela foi publicada no Diário Oficial da União do mês de julho de 2008. Basicamente, ela criava, como criou, o piso do magistério como base da carreira. Não é só o piso para nível médio, jornada de 40 horas, como diz e querem alguns prefeitos e governadores. É o piso para nível médio, jornada de 40 horas, como piso base da carreira. Isso é um ponto. Também criou um terço para atividade extraclasse, que já estava previsto no artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a maneira de corrigir esse piso, que é anualmente, todo mês de janeiro, pela variação do valor aluno a partir de janeiro de 2009. O piso inicial para o ano de 2008 era de R$ 950. Está lá na lei do piso. Quais foram os primeiros atentados à lei do piso? Os primeiros atentados à lei do piso foi que muitos prefeitos do Brasil e governadores, como a lei dizia inicialmente que piso podia ser remuneração, o que aconteceu? Em vez de pagar o piso legal, que seria o piso base, na época que seria 950 em 2008, muitos incorporaram as vantagens dos professores para atingir o piso. Então, mesmo os municípios e estados que pagavam piso inferior a R$ 950 em 2008, o que eles fizeram? Incorporaram regência de classe, incorporaram gratificações, incorporaram anuênio, quinquênio e outras vantagens que faziam parte da remuneração do contra-cheque do servidor para dar o total do piso. Então, essa foi a fraude inicial mais comum. Muitos atingiram o valor do piso sem aumentar em um vintém o valor da remuneração que já pagavam os professores. Enquanto isso, desde julho de 2008, já havia aumentado os repasses do Fundeb para garantir esse piso inicial. Esta foi a primeira fraude ao piso dos professores. Mas veio uma segunda fraude, que foi proporcionada pela ação direta de inconstitucionalidade 4167, ajuizada por 6 governadores, que dizia que era competência dos estados e dos municípios criar cada um o seu piso. Quando a União criou um piso nacional, a União teria então invadido a autonomia dos entes públicos e não implementaram o piso. Quando foi em dezembro de 2008, foi dado uma liminar suspendendo a vigência da lei, que só passaria a valer a partir de janeiro de 2009. Ora, como a liminar foi em dezembro e nenhum governador, nenhum prefeito tinha implementado nada, esses 6 meses do ano de 2008, de julho a dezembro, o professor foi fraudado. E governadores e prefeitos, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, ficaram com todos esses recursos. Isso foi uma das primeiras fraudes também à lei do piso e uma maneira de permitir que prefeitos e governadores ficassem com esse dinheiro do Fundeb que não foi utilizado para garantir a implementação do piso. Então se percebe que o dinheiro da educação no Brasil está sendo disputado por prefeitos e governadores para serem desviados, jamais para ser forma de valorizar o professor, seja com um piso digno, seja com a carreira justa. E a educação, eles não estão nem aí com a educação, nem com a qualidade da educação, que é impossível de ser alcançada se os direitos mínimos dos professores, a parte humana necessária para a educação de qualidade, não forem valorizados. Então você tem um Brasil em que governantes disputam se apropriar dos recursos às custas da violação à lei do piso, aos direitos sociais dos professores e à educação de qualidade. E um terceiro momento lamentável, em que mais uma vez, tanto os professores do Brasil como a lei do piso foram violados, foi no último julgamento
do Supremo, graças à teoria do ministro Teori Zavascki. Qual foi a tese dele? Que a pedido, sobretudo, do governador do Rio Grande do Sul, qual foi a teoria do ministro Teori Zavascki? Que deveria aplicar na ADI 467, que pediu o julgamento da lei do piso para declará-la inconstitucional. Qual foi a posição do ministro? Que deveria a decisão do Supremo, que declarou a lei do piso constitucional, valer a partir apenas de abril de 2011. Ou seja, a lei do piso dizia que a lei tinha que vigorar a partir da sua publicação, no primeiro momento, que foi em julho de 2008. Ao Supremo, em dezembro de 2007, disse que a lei só valeria a partir do dia 1º de janeiro de 2009. E, finalmente, em abril de 2011, com o julgamento, o que aconteceu? Segundo o Supremo, e a interpretação do Supremo prevalece sobre o que está escrito na lei, até abril de 2011, piso é remuneração. A partir de abril de 2011, piso é vencimento base da carreira. Ou seja, mais 2 anos de direito de professores foram tungados por prefeitos e por governadores. O que se conclui que, apesar das decisões do Supremo serem aparentemente boas para os professores, julgando a lei do piso constitucional, mantendo a lei do piso como constitucional, quem tem realmente ganho com isso são prefeitos e governadores, que puderam, desde 2008, se apropriar do Fundeb impunemente, o que é lamentável. Se, por um lado, o Supremo, com a mão, diz que a lei é constitucional, a lei do piso, por outras, suas decisões permitiram que prefeitos e governadores do Brasil se apropriassem de bilhões e bilhões de Fundeb, que deveria valorizar os professores do Brasil na busca da educação de qualidade, como está lá, no artigo 206 da Constituição Federal. Então, tudo isto é realmente lamentável. E, desde então, a lei do piso tem existido de uma maneira sinuosa, sofrendo ataques covardes e violações de todas as formas. Vamos falar um pouco agora da relação da lei do piso, que é a Lei Federal 11.738/2008, com a carreira do magistério. É muito importante deixar claro que a lei do piso, que é nacional, e tem a ver com as diretrizes e bases nacionais, não criou apenas o piso para nível médio de jornada de 40 horas. Ao mesmo tempo que criou o piso nacional mínimo, disse e declarou a lei que este piso é o piso base da carreira. Mas tem prefeito e governadores fraudando a lei do piso, alegando que a lei federal criou apenas piso para nível médio. Isto não é verdade. Um dos pontos mais polêmicos, né, da lei do piso do magistério é a previsão de 1/3 da jornada do magistério para atividade extraclasse. Que atividades são essas? Estudo, planejamento e avaliação.
esse 1/3 para a atividade desta classe é um dos direitos mais violados. A maioria dos estados e dos municípios do Brasil não estão cumprindo 1/3 desta classe. Isto mostra a fragilidade do nosso Estado democrático de direito, que é o quê? Que é o princípio da legalidade. Não vale nada no Brasil o princípio da legalidade. A vontade política de quem governa, que deveria obedecer lei, né, inicialmente, tem valido mais nesse país do que o que está escrito na lei do piso, que é uma lei federal, do que está escrito na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do que o princípio da legalidade, que é protegido pela Constituição Federal. Olha, em qualquer país democrático, violar uma norma nacional é crime. É crime do governador, é crime do prefeito, é crime dos secretários de educação, dos secretários de administrações estaduais e municipais, mas aqui se viola 1/3 desta classe e ninguém faz nada. E o mais incrível, a CNTE, que quer monopolizar a representação dos professores do Brasil, juntamente com o MEC, o Ministério da Educação, né, que é nomeado pela presidente Dilma, que deveria dizer para o ministro cumprir a lei do piso, basta determinar que ele cumpra, fizeram foi um parecer orientando sindicatos e prefeituras a fazer acordos para poder implementar esse 1/3 de 2013 em diante de forma fragmentada, aos pedaços, o que é um absurdo. Isso é inaceitável. Então, o 1/3 desta classe está longe de virar realidade, mas é válido desde julho de 2008. Por isso que eu entendo que, retroativo a julho de 2008, dá para cobrar todo esse 1/3 como hora extra. Dá para denunciar criminalmente prefeitos e governadores que continuarem violando 1/3. E para a presidente Dilma realmente cumprir suas promessas de campanha, que seria valorizar o professor, né, dar condições adequadas de trabalho, deveria ordenar imediatamente ao seu ministro da Educação que determine, de alguma forma, já que tem poder de criar piso de MEC aí, que é um piso ilegal, de criar uma maneira de que prefeitos e governadores obedeçam à lei do piso e cumpram 1/3. E para professores do Brasil, sejam municipais, sejam estaduais, vocês não precisam, profissionais do magistério, esperar que o seu prefeito mande para a sua Câmara Municipal ou o seu governador para a sua Assembleia Legislativa uma lei local, criando 1/3, já está criado. Os professores precisam obedecer à lei federal também. Porque se a lei federal diz que 2/3 é para a atividade de docência e o professor deve reservar 1/3 para a atividade desta classe, o professor pode, por si mesmo, através de decisão da Assembleia, pelo seu sindicato, cumprir este 1/3. Não precisa esperar que a Câmara Municipal homologue uma lei federal. Não precisa esperar que a lei estadual homologue uma lei federal. A lei federal vale por si mesmo. E o Supremo Tribunal disse na ADI 467 que 1/3 para a atividade desta classe é constitucional. Por isso, professores do Brasil, implemente vocês mesmos 1/3. Se o sindicato seu for atuante, reivindique com a Assembleia e reelabore o calendário letivo do seu estado ou do seu município cumprindo 1/3. Porque ninguém, nem um servidor, pode responder sindicância ou processo administrativo disciplinar por cumprir o mandamento de uma lei federal. Se eles não obedecem, os que governam, nós, os governados, nós, professores do Brasil, podemos obedecer à lei federal e cumprirmos por nós mesmos o 1/3 para a atividade extra classe.
né? E claro, também, para nós, da lei do piso, é o seu artigo 5º. O artigo 5º da lei do piso ordena que o reajuste anual do piso tem que ser todo dia 1º de janeiro de cada ano. Ou seja, a lei do piso determinou janeiro como data base de reajuste da lei do piso. Este reajuste deve ser pelo índice de crescimento do valor aluno. Então, o indexador é o valor aluno. E este artigo 5º também declara que esse reajuste tem que ser sempre, a cada ano, a partir da vigência da lei do piso. O que aconteceu? Em 2009, os prefeitos e governadores do Brasil não reajustaram o valor do piso inicialmente. Quando veio em 2010, o MEC, Ministério da Educação, através da publicação em seu site, assinado pelo assessor de imprensa, criou o primeiro piso do MEC. O MEC criou um piso que não tem nada a ver com a forma que está no artigo 5º. Então nós temos 2 pisos nesse país. O piso, conforme a forma da lei, que usando o valor aluno de 2014, o piso para este ano de 2014, válido desde 1º de janeiro de 2014, para nível médio, jornada de 40 horas, como piso inicial da carreira, é de R$ 1.851,26. Como é que se chega a esse valor? É simples. É só pegar o valor aluno válido para 2008, o valor aluno vigente em 2014, ver quanto esse valor aluno variou e aumentou desde 2008. Então nós temos um índice que é de aproximadamente 94,9% de aumento do valor aluno. Pega R$ 950, que está lá na lei do piso, como piso inicial criado em 2008, aplica esses 94,8%, que foi o aumento até 2014 do valor aluno, e temos o piso legal, que deveria ser pago no valor de R$ 1.851,26. Mas, mais uma vez, como sempre tem feito, o MEC publicou de novo, através do assessor de imprensa do MEC, o piso válido para 2014, R$ 1.697, através de uma formulazinha que eles mesmos inventaram, através de um parecer da Advocacia Geral da União, que primeiro, não considera o reajuste para 2009, só de 2010 em diante. E mesmo assim, não utiliza o valor aluno válido do ano em curso, utiliza o valor aluno dos 2 últimos anos. Para vocês terem ideia, como é que o MEC chegou ao piso de 1.697? Ele não usa o valor aluno válido para 2014. Ele usa a variação do valor aluno de 2013 em relação ao ano de 2012. E que se diga, em dezembro de 2013, o ministro Mercadante mexeu no valor aluno de tal forma que um reajuste, mesmo pelo critério do MEC, que seria de 19%, baixou para 8 e pouco por cento, para 8,32%, o que é um absurdo. Vivemos num país em que uma lei federal, a lei do piso, e seu artigo 5º, que dá a forma de reajuste do valor aluno, não vale nada. O que vale é um parecer do MEC, o MEC, que é o órgão do governo federal. Então, se a presidente Dilma quer fazer com que a lei seja cumprida, ela deve ordenar o ministro até abril, porque a partir de abril é proibida a União mexer em valores, porque é ano de eleição, tem até o mês de abril, ou seja, tem só esse mês de março que já estamos nele, para que o Ministério da Educação cumpra seu papel, que não é violar a lei do piso, pelo contrário, é zelar para que a lei do piso vire realidade na vida dos professores do Brasil, exigindo o quê? Que se governadores e prefeitos implementam o piso legal, R$ 1.851,26 agora para 2014, e exigindo que um terço desta classe seja implementado imediatamente, sob pena de não acreditar mais em ninguém. Então fica claro para nós que existem 2 Brasis, o Brasil que está previsto nas leis e o Brasil que os governantes querem. E, infelizmente, a vontade dos governantes, mesmo violando a lei, tem sido maior do que a vontade da lei. E isso mostra fraqueza na nossa democracia. E é bom lembrar que está em curso no Supremo Tribunal Federal a ADI 4848,
ajuizada por 6 governadores, pedindo para anular o artigo 5º da lei do piso, que é para acabar com o reajuste pelo valor aluno. Se isso acontecer e acabar, o que, é que vai prevalecer? O que está na Constituição, que é o quê? O INPC. Não bastasse esse ataque covarde ao artigo 5º da lei do piso, ainda existe o projeto de lei 3776/2008, que no ano passado foi só tirado de pauta. Ele não foi retirado dos projetos de lei que estão no Congresso Nacional para serem aprovados. Só foi retirado de pauta. É como se fosse assim, uma doença, um mal que está dormindo, para a qualquer momento acordar e destruir também a lei do piso. Então, temos ataque à lei do piso de todo lado. Isso é uma vergonha. Isso mostra que nesse país, educação não vale nada, não há política educacional de fato, Constituição é rasgada, a lei do piso é rasgada, a lei do Fundeb é rasgada, a LDB é rasgada, e que tem prevalecido a vontade de governantes, não a vontade da lei. Para piorar, muitos dos sindicatos que representam os profissionais no Brasil, profissionais do magistério, não estão fazendo seu papel. Estão representando mal os professores, não estão fazendo a coisa direito. Muitos pelegaram, muitos se deixaram cooptar, mas é bom dizer que a grande maioria, sobretudo de sindicatos municipais no Brasil afora, estão fazendo o seu papel. Então é preciso ir à luta. E este ano, que é um ano eleitoral, é um ano bom de pressionar. Vamos à luta, professores do Brasil. Vamos à luta, sindicatos atuantes que defendem professores do Brasil. Porque ou a lei do piso pega agora ou nunca. E se não formos capazes de aplicar e fazer valer a lei do piso agora, com os bilhões de recursos do Fundeb, não se iluda não. Dinheiro do PNE, que é do futuro ainda, que é o depois de amanhã. Dinheiro que ainda é petróleo embaixo da terra, isso é conversa para inglês ver. Isso é conversa para o Pinóquio, para ele estar falando, e o nariz crescer mais ainda. Vamos à luta, porque a hora é agora. Ou a lei do piso é implementada na sua íntegra agora, ou nunca.